vamos ranquear frutas comigo. O brócolis, gente, eu nunca comi brócolis. Então, eu vou botar em 6, deve ser bom. Gente, se for alface, eu não sei, eu acho que é espinafre. Se for espinafre, eu não gosto, nem de couve. Mas se for alface, eu gosto, então vou botar em 7. Tomate, amo. 3. Eca, não gosto. Então, milho, amo. Gente, eu vou botar primeiro que eu não tô com medo de uma coisa pior. Berinjela, não gosto. Cenoura eu gosto mais ou menos. Cebola, não gosto. Batata, amo batata. Aí, gente, ainda bem que eu deixei o lugarzinho 10 aqui, ó. Da 10 aqui. Porque, gente, odeio. Odeio pimenta. É isso.